Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao plenário da Câmara Municipal de Formiga para o debate entre candidatos a prefeito eleições 2016. O debate entre os candidatos a prefeito é uma realização do Fórum das Entidades Formiguenses, constituído das reuniões das entidades da sociedade civil organizada de Formiga, sendo elas a CIF-CDL, a DADEC, Comunidade NARC, a Mafurnas, Concep, Lions, Maçonaria, Ciência e Virtude, Maçonaria Laboradeus, Maçonaria Otaíde Feltrin, Mão Amiga, OAB, Patronato São Luís, Rotary, Sindicato das Costureiras, Sindicato da Construção Civil, Sindicato dos Contabilistas, Sindicato da CAL, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário, Sindicato Rural, Sindicato da Saúde, Sindicato dos Taxistas, Sindivesf e Sintranfor. O evento pode ser acompanhado ao vivo através das rádios locais, Líder FM, Divinal FM, Rádio Realidade, e pelos sites da CIF-CDL e Últimas Notícias, e do canal do Fórum das Entidades Formiguenses no YouTube. O evento tem como objetivo exclusivo de apresentar propostas e ideias de gestão para os próximos 4 anos no cargo de Prefeito Municipal de Formiga. O Fórum das Entidades Formiguenses, neste momento, agradece a presença de todas as autoridades. Solicitamos a compreensão de todos os presentes para que desliguem seus celulares ou utilizem o modo silencioso. Convidamos a todos a se posicionarem para a execução do Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, o Hino à Formiga. Que tenho tanto amor nos teus campos de rara beleza, tu confirmas com todo esplendor que do oeste tu és a princesa. Já é glória nascer brasileiro, há porém quem feliz assim diga, meu orgulho maior é ser mineiro. E mineiro nascido em Formiga, o teu povo é feliz no labor, no trabalho fecundo e na paz, e por isso repete com ardor, és orgulho de Minas Gerais. Já é glória nascer brasileiro, há porém quem feliz assim diga, meu
Iniciamos o primeiro bloco com a apresentação dos candidatos a prefeito do município de Formiga, por ordem alfabética, em função do nome de registro para candidaturas. Eleições 2016. Candidato a prefeito, Dr. Reginaldo Henrique dos Santos. Vice-prefeito, Ronaldo Márcio Gonçalves, pela coligação Para Mudar e Renovar Formiga. Candidato a prefeito, Eugênio Vilela Júnior. Vice-prefeito, Cide Correia Mesquita, pela coligação Juntos por Formiga. O debate divide-se em 6 blocos, com as seguintes finalidades. Primeiro bloco, apresentação da formação do debate, consiste em nominar os candidatos a prefeito, vice-prefeito e o nome da respectiva coligação. O segundo bloco, apresentação dos candidatos. Permite-se a apresentação dos candidatos ao público, relatando a sua história de vida, a sua história familiar, a sua formação profissional, sua história com a cidade de Formiga e sua trajetória política. O terceiro bloco, perguntas entre os candidatos. Serão 3 rodadas de perguntas entre os candidatos. Uma urna conterá os nomes dos candidatos, enquanto a outra urna conterá cartões com as letras A e B. Sorteia-se-á o nome de um candidato e imediatamente o cartão ao qual corresponderá. O quarto bloco, perguntas do Fórum das Entidades Formiguenses, através de seu representante, que fará 4 perguntas dirigidas aos candidatos, devidamente sorteados para a realização de respostas, cujo tema versará sobre a agenda positiva, documento que será entregue aos candidatos após a realização do debate, com levantamento sobre cada área para desenvolvimento do município. O quinto bloco, perguntas da imprensa. Serão convidados representantes dos órgãos de imprensa, rádio, jornais, impressos e televisão, que, devidamente credenciados, deverão, depois de sorteio de perguntas, dirigir a mesma ao candidato sorteado. Sexto bloco, considerações finais dos candidatos. Será disponibilizado tempo para cada candidato apresentar suas considerações finais, cuja ordem será definida por sorteio. Apresentamos as regras gerais do debate, sendo que todos os candidatos terão as mesmas condições de tempo e exposição. As regras do debate foram baseadas na justiça e democracia, conferindo aos candidatos tratamento igualitário, sendo de conhecimento de todos os candidatos ou seus representantes. O debate deve ser pautado pela ética e obedecerá aos princípios: objetividade, moralidade, publicidade, transparência, legalidade e interesse público. Não serão admitidas manifestações ofensivas à honra dos candidatos ou de qualquer outra pessoa ligada, direta ou indiretamente, ao debate. São proibidas perguntas sobre a vida privada de qualquer candidato, bem como a sua integridade moral deverá ser respeitada. É terminantemente proibida qualquer manifestação do público presente no plenário da Câmara Municipal e antes, durante e depois do debate. Apresentamos como mediador o excelentíssimo senhor Dr. Altair Rezende Alvarenga, meritíssimo juiz de direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Formiga, Minas Gerais, para comandar, a partir deste momento, o debate entre os candidatos a prefeito nas eleições municipais de 2016. Boa noite a todos os eleitores que nos acompanham através das rádios Líder, Rádio Divinal, Rádio Realidade, pelos sites da CIF-CDL e Últimas Notícias e pelo canal do Fórum das Entidades Formiguenses no YouTube, bem como aqueles credenciados que nos acompanham no plenário na realização desse debate. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o honroso convite formulado pelo Fórum das Entidades Formiguenses e a indicação feita pelo Centro Universitário de Formiga, que tem a honra de ser professor, na certeza que naquela Casa do Saber diversos outros professores melhor desempenhariam a função que a mim foi delegada. Boa noite aos senhores candidatos também.
esse bloco, nós iniciaremos com a apresentação dos candidatos, que devem relatar a sua história de vida, sua história familiar, a formação profissional, sua história com a cidade de Formiga e a sua trajetória política. Vou proceder ao sorteio do primeiro candidato, que deve utilizar 2 minutos, e, na sequência, franquearia a palavra ao segundo candidato. Candidato Eugênio Vilela Júnior tem a palavra por 2 minutos. Boa noite, sou Eugênio Vilela, tenho 45 anos, sou nascido e criado na Rua Nova, estudei no Pio XII, estudei no Colégio de Aplicação, fui para Belo Horizonte com 19 anos, estudei Administração de Empresas, depois me pós-graduei em Gestão de Recursos Humanos, trabalhei em grandes empresas dos ramos bancário e supermercadista, fui estagiário, fui trainee. Voltei para Belo Horizonte, para Formiga, em 99, e desde então eu trabalho no Centro Universitário de Formiga, onde já ocupei diversos cargos, diretor, coordenador de curso. Atualmente eu leciono para os cursos de administração, de contábeis, engenharia de produção e também no curso de marketing. Sou casado, pai de 2 filhos, com quem tenho um ótimo relacionamento. Minha trajetória política iniciou-se em 2003, quando nós criamos aqui em Formiga, eu e meu pai e outras pessoas, criamos o Partido Verde. Em 2008, me candidatei a vereador, tive a honra de ser eleito vereador, e de 2009 a 2012 exerci nessa casa o mandato de vereador. Em 2012, fui candidato a prefeito pelo Partido Verde, com mais 3 partidos nos apoiando, e tive 10.101 votos, mas o mais importante do que a votação foi a possibilidade de conhecer de perto, já naquela época, as carências do município, de conhecer as necessidades do nosso povo, e, evidentemente, não fui eleito, fiquei em 3º lugar. A partir de então, de terminado o meu mandato como vereador, fui cuidar da minha vida. Criei uma empresa de consultoria, Arantes Vilela, Consultoria e Treinamentos Limitada. Hoje a minha empresa é credenciada junto ao SEBRAE, para fins de treinamento e capacitação na área de planejamento estratégico. Então, estou aqui com muita satisfação e pronto para responder às perguntas e fazer as nossas propostas para a cidade. O candidato também acompanha através do cronômetro do tempo. Passa a palavra ao candidato Reginaldo Henrique dos Santos. Boa noite a todos, a todas, boa noite aos ouvintes e quem acompanha a gente pela internet. Meu nome é Reginaldo Henrique dos Santos, eu nasci em Eloy Mendes, sul de Minas, sou filho de motorista de caminhão e de uma dona de casa. Desde pequeno comecei a engraxar sapato, polir carro, lavar carro, aprendi a dirigir, fui estudando. Minha família são 7 filhos e, através dos estudos, eu cheguei também um tempo a interromper, trabalhei como motorista de caminhão com meu pai, mas continuei os estudos, fui para Belo Horizonte, trabalhei no Banco Real da Praça 7 e consegui passar no vestibular de medicina da UFMG. Durante o curso de medicina, terminando o curso, fiz uma parte de cirurgia, comecei a fazer plantão em Formiga, me afeiçoei à cidade e acabei me mudando para cá. Fiz residência de psiquiatria. Comecei minha vida política em Formiga através do Conselho Municipal de Saúde. E, através do Conselho, eu tive a experiência de chegar mais perto dos problemas da cidade. E, em termos de política, eu fui candidato a presidente da Associação Médica, fui criador da Cooperativa Médica de Formiga, fui diretor técnico da Santa Casa, diretor clínico. O diretor clínico é eleito pelos médicos, e candidatei a vereador, fui eleito vereador. Tive a honra de presidir essa casa. Fui presidente da Câmara. E fui candidato à vice nas últimas eleições com a candidata Joyce Vilela, e nós chegamos a pleitear a Prefeitura de Formiga, não vencemos, agora sou candidato, e tenho a honra de ter ao meu lado, poucas pessoas têm essa capacidade, ou essa sorte que eu estou tendo, de ter um ex-prefeito, do meu lado, que se chama Ronaldo Ducal. Ronaldo foi prefeito da cidade de Pains, mora aqui em Formiga há 4 anos, e foi um grande prefeito, e com toda a experiência que ele tem, eu tenho convicção que seria um prefeito dedicado e tenho uma pessoa experiente para me acompanhar nesse trabalho. Daqui a pouco, no terceiro bloco, nós teremos perguntas entre candidatos. Serão 3 rodadas de perguntas entre os candidatos. Nós sortearemos, no próximo bloco, o candidato que vai receber a denominação de candidato A e candidato B, porque as regras do debate já nominaram o candidato
A e B no momento de formular as perguntas. Lembrando que a primeira dessas 3 rodadas, o candidato deverá formular perguntas sobre o que se denominou de agenda positiva e sortearemos o tema. As outras 2 rodadas do próximo bloco, as perguntas serão livres entre os candidatos. Teremos agora um intervalo de 5 minutos.
que nos acompanha pelas mídias sociais. Vamos iniciar agora o terceiro bloco. Nesse bloco, candidatos perguntam para candidatos. Nós teremos 3 rodadas de pergunta. O candidato que formular a pergunta tem 1 minuto para a pergunta. A resposta deve ser dada em 2 minutos. O formulador da pergunta tem 1 minuto para a réplica. A quem a pergunta for formulada terá 1 minuto para a tréplica. Nós vamos nomear os candidatos nesses blocos em candidatos A e B, como está nas regras que foram aprovadas através dos assessores e dos candidatos com as entidades que organizaram esse debate. Vou proceder agora ao sorteio de quem será o candidato A e de quem será o candidato B. Candidato A. Reginaldo Henrique dos Santos. Candidato B, por conseguinte, Eugênio Vilela. Nesse bloco, os temas que, nessa primeira rodada, os temas das perguntas são dirigidos com base naquela agenda positiva que nós já mencionamos. Então, o candidato A deverá formular sua pergunta e, para isso, terá 1 minuto ao candidato B em relação ao tema que nós procederemos, neste momento, o sorteio, dentre os que estão previstos nessa urna eletrônica. O tema deve ser meio ambiente. O senhor Reginaldo Henrique dos Santos tem 1 minuto para formular a pergunta. Obrigado. Candidato Eugênio, gostaria que você deixasse um pouco mais claro, porque eu li assim, com certo cuidado o seu programa de governo, e acho que, preocupado com o meio ambiente, que todos aqui em Formiga estão, algumas políticas públicas, que eu gostaria que o senhor explicasse melhor, o que não ficou muito claro no seu programa de governo, o que o senhor quer implementar na área ambiental. Nós temos que levar em consideração que nós temos rios urbanos em Formiga, e que, efetivamente, o que o senhor pretende fazer para revitalizar esses rios no curto ou no médio prazo? Porque nós sabemos que o rio de Formiga, além da questão ambiental, é uma questão até de saúde pública, né, que eu tenho certeza que preocupa o senhor. E nós vamos ter que ter ações efetivas para resolver essa questão. Eu não percebi isso no seu programa de governo, não ficou claro para mim. Talvez o senhor possa me explicar melhor agora o que o senhor pretende fazer para revitalizar esse rio no curto prazo. O candidato Eugênio Vilela tem 2 minutos para a resposta. O tema meio ambiente realmente é um tema de interesse... Desculpa, ele apertou ali. Tivemos, para quem nos acompanha pelas emissoras de rádio, nós tivemos um pequeno problema no funcionamento do cronômetro. O servidor responsável da Câmara Municipal está, nesse momento, auxiliando o doutor Sérgio Rabelo, que nos acompanha na mesa, na coordenação desse debate. Candidato, tem a palavra. Pois não. O tema meio ambiente realmente é um tema de extrema relevância e no nosso plano de governo estão bem claras as nossas propostas. Evidentemente que no plano de governo não dá para explicar com todo o detalhamento o que vamos fazer. Isso sim será alvo da nossa proposta, eleito sendo, na nossa apresentação do plano de metas. Mas, objetivamente respondendo ao candidato, nós precisamos de fazer uma patrulha rápida para limpar o Rio Formiga de cima a baixo. Não é apenas tirar a sujeira de lugar, como tem sido feita na atual gestão. E temos também uma grande preocupação em fazer uma revitalização das encostas do Rio Formiga, com estrutura de gabião, que é uma estrutura ambientalmente sustentável, e também com taludes de grama e taludes e calçadas ecológicas. Muitas pessoas perguntam a gente, por que não canaliza o Rio Formiga, por que não faz isso, faz aquilo? Porque, realmente, a questão da impermeabilização nos preocupa muito, além do elevado custo, que o município não tem, mas a gente acredita firmemente, nós já temos, inclusive, um projeto elaborado para essa reestruturação do Rio Formiga, com gabiões
Gabiões, para quem não sabe, são gaiolas com pedra calcária. Nós temos, inclusive, empresas na região que vão nos ceder essas pedras calcárias e gaiolas de arame, o que vai reduzir sobremaneira os gastos que, porventura, o município deverá ter nessa questão. Então, o tema meio ambiente, também uma preocupação de todo formiguense, é com a limpeza da cidade. A cidade está muito suja, há muitos servidores deslocados para outras áreas, então nós faremos uma verdadeira força-tarefa para limparmos a cidade logo nos primeiros dias do nosso mandato, sendo eleitos. E as demais situações, evidentemente, serão alvo de detalhamento no tempo oportuno, quando a gente vencer as eleições. Candidato Reginaldo, tem 1 minuto para a réplica. Bom, eu não entendi no seu programa de governo e continuei não entendendo ainda o que o senhor pretende fazer com o Rio Formiga. Sei que é difícil para o senhor explicar isso, porque realmente é um desafio. Nós temos uma cidade com mais de 158 anos e nenhum prefeito conseguiu implementar uma obra séria no Rio Formiga. Nós sabemos por quê. É necessário recursos, projetos. Quem conhece, por exemplo, o Rio, conhece São João del Rei, sabe o trabalho que foi feito naquele rio, no Rio Lenheiro. Quem conhece Poços de Caldas, sabe o trabalho que foi feito naquele rio, que revitalizou essa cidade e tornou essa cidade, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista turístico, cidades agradáveis de serem visitadas e cidades bacanas do ponto de vista da sua arquitetura e do seu urbanismo. Então, nós precisamos ter recursos. Como eu sou do partido do governador, temos chegado no governo federal, tenho certeza que projetos que nós fizermos, nós vamos conseguir fazer, de fato, um trabalho eficiente e efetivo para o Rio Formiga, que nenhum prefeito deu conta de fazer. Entendo a sua dificuldade e a forma como você desviou da pergunta. Candidato Eugênio Vilela, tem 1 minuto para a tréplica. O candidato não entendeu, porque não quis entender, porque eu expliquei claramente o que é um gabião. Né? Não precisa ser muito inteligente para entender, não. Agora, quanto à questão de recursos, estou absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu tenho um amigo pessoal chamado Rodrigo Pacheco, que é candidato a prefeito de Belo Horizonte, do PMDB, amigo pessoal de longa data, já me assegurou, Eugênio, os recursos que você deseja, junto com a sua equipe, para fazer a revitalização do Rio Formiga. Eu, inclusive, já mostrei para ele o projeto no computador. Falou, você pode ficar tranquilo. Os recursos que você precisa, eu vou me empenhar pessoalmente junto ao Ministério das Cidades. Então, essa questão de governo A, de governo B, tem porta fechada, tem porta aberta, é uma falácia. Né? Qual governador, qual secretário, qual ministro que vai se recusar a atender um prefeito da cidade de Formiga, caso eu seja eleito, tamanha a importância que o município representa no Estado. Então, nós temos, sim, projetos viáveis que serão realizados, conforme eu falei agora há pouco. Eu realizei o cronômetro através do celular, porque deu um problema novamente no equipamento. Agora nós vamos sortear mais uma pergunta. O candidato B, que é o candidato Eugênio Vilela, vai ter 1 minuto para formular a pergunta para o candidato Reginaldo. Vamos ao tema que vai ser objeto da pergunta. O tema é administração pública. O senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Pode ir? Na entrevista, candidato, que o senhor realizou na semana passada no IFMG, o senhor afirmou que 13 secretarias seria um bom número de secretarias para a prefeitura. Em seguida, o senhor disse que a ouvidoria precisaria se transformar em mais uma secretaria. O senhor afirma em seus programas que irá criar a Guarda Municipal, o Gabinete de Crise, a Controladoria Geral e o 14º e o 15º salário para os professores das escolas que atingirem o índice do IDEB. Candidato, em razão da enorme dívida da prefeitura, suas propostas estão parecendo aquelas que o povo já conhece, como Hospital Regional e Britador 24 horas. Qual seria o seu plano para reduzir as despesas do município e adequá-la à realidade econômica da cidade e do país? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que isso... Eu estou só controlando o horário para passar a palavra. Candidato Reginaldo tem 2 minutos para a resposta. Muito bem. Uma ótima pergunta, porque essas propostas todas são o que a gente percebe de urgência em Formiga. Agora, eu, com certeza, vou ter orçamento financeiro para poder fazer muitas das medidas que eu estou propondo, porque eu não tenho 22 partidos comigo, eu tenho apenas 2 partidos. Imagina o tanto de emprego que vai ter que estar na prefeitura, que já está quebrado e sem dinheiro. A gente reduzindo, enxugando a máquina pública, e nós vamos explicar isso ao longo do debate, a gente vai ter orçamento para fazer muita coisa. Em relação às 13 secretarias, eu falei 13 porque o número 13
é um número que me agrada, e tinha 14 secretarias, com o atual prefeito fechou uma secretaria de cultura, eram 14 secretarias, nós temos 14 secretarias de Formiga e 2 autarquias, que é o Previfor e o SAAI. Ele fechou uma secretaria, então passamos para 13. É evidente que talvez o senhor não tenha entendido muito bem a questão da ouvidoria. A ouvidoria não é uma secretaria. Nós temos um plano de governo que tem 5 eixos para sustentá-lo. O primeiro eixo seria o planejamento, gestão e orçamento. Aí, nós estamos mostrando como nós vamos lidar com o governo. E, óbvio, que nós temos também a questão da transparência. Como você vai fazer um governo transparente se você não tem uma ouvidoria, se o cidadão não pode chegar no governo? Obviamente que, em termos de você analisar o conteúdo do orçamento no município, ele realmente é preocupante. O atual prefeito Eduardo Braz nos colocou que tem 23 milhões de dívidas públicas em Formiga. Nós já estamos pensando, já estamos organizando como nós vamos resolver isso. Essa questão do empreguismo em Formiga, do nepotismo e o que gerou essa dívida? Foi exatamente isso. Inchou a máquina pública, houve os gastos excessivos, não houve esse cuidado com o orçamento público, com o planejamento e a gestão, não se ouviu a população e deu no que deu. Então, candidato, quando a gente fala dessas situações, a gente está pensando no orçamento, no começo, meio e fim, de uma gestão séria e que vai ser muito transparente. Candidato Eugênio Vilela, 1 minuto para a réplica. Enquanto o candidato pensa em o que fazer, nós já temos propostas, inclusive debatidas com vários segmentos da comunidade. Porque a pergunta foi simples e objetiva. Como fazer para reduzir o déficit do município e adequar as despesas ao orçamento? Nós vamos unir secretarias, nós vamos fundir secretarias e torná-las mais eficientes. Nós vamos rever contratos, principalmente de aluguéis de imóveis. O vice, Cid Correia, ele vai ocupar uma secretaria, isso é inédito na história política de Formiga, aconteceu há muitos anos atrás. Né? Nós vamos também reduzir os cargos de confiança, que são muitos, porém, reduzir os cargos de confiança, mas valorizando o servidor de carreira, porque é esse que faz com que o município funcione. Ao reduzir os cargos de confiança, valorizando o servidor de carreira, nós temos condições de reduzir secretarias e não aumentá-las. Momento nenhum a gente está dizendo, propondo aumentar despesas. O fato de ter 22 partidos, depois a gente pode explicar. Espero que essa pergunta me seja feita. Candidato Reginaldo, tem 1 minuto para a tréplica. Bom, eu quero dizer a vocês que o orçamento público, a Formiga não suporta 22 partidos. O empreguismo que isso traz atrás de si é muito sério, é muito grave. O que aconteceu em Formiga? Nós tivemos um empreguismo deslavado, pessoas até de fora vieram ocupar secretarias aqui em Formiga, e vocês sabem que nem conheciam a cidade. Então, não vai se repetir de novo essa prática? Então, nós temos que analisar. E, para ter orçamento, gente, não adianta, ninguém é herói. Ninguém é herói, ninguém faz nada sozinho. Se você não tiver hoje articulação com o governo estadual, com o governo federal, as verbas, os projetos vão ficar só nas promessas. É evidente que nós temos uma coligação que nos permite pautar o que nós queremos fazer com o Formiga, vai possibilitar que a gente tenha orçamento e gestão para isso, e, principalmente, não inchando a máquina pública, nós vamos conseguir pagar o salário dos servidores, e eles, sim, serão os nossos parceiros na gestão de Formiga, que, se o candidato entendeu, está em crise, sim. Na segunda rodada de perguntas desse bloco, as perguntas serão livres dentre os temas descritos no item 26.7, acordado com os senhores candidatos e assessores, ou seja, sobre administração pública, agronegócio, área social, desenvolvimento econômico, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, turismo, segurança pública, infraestrutura e urbanismo e meio ambiente. Nesse contexto, o candidato B, Eugênio Vilela, tem 1 minuto para formular a sua pergunta para o candidato A, Reginaldo Henrique dos Santos, que deverá responder em 2 minutos, tendo, na sequência, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. O candidato Eugênio Vilela tem a palavra. O tema que eu vou perguntar ao candidato é sobre desenvolvimento econômico. O governo do PT mergulhou o país numa crise nunca antes vista na história do país. Quais as propostas do candidato para incrementar a geração de emprego e renda no município e a instalação de novas empresas? Bom, primeiramente... Só para organizar a técnica do debate, quando ele autorizar com o cronômetro, eu passo a palavra para o candidato falar. O senhor tem 2 minutos para responder. Reginaldo. Obrigado. Bom, eu acho que o governo do PT, o Brasil era a 16ª economia do mundo. O governo do PT levou o Brasil à 7ª economia do mundo.
O governo do PT tirou 36 milhões de pessoas da miséria. O governo do PT construiu cerca de 5 milhões de moradias nesse país. O governo do PT valorizou muito a questão do salário mínimo. Hoje nós temos o melhor salário mínimo da história desse país. O governo do PT trouxe para a Formiga, vamos colocar o IFMG, que o candidato citou agora há pouco, que nós fomos debater no IFMG. Não fosse o governo do PT, nós não teríamos o IFMG. Não fosse o governo do PT, nós teríamos mais 18 universidades nesse país. Não fosse o governo do PT, as pessoas não teriam o Luz para Todos, não teria o Pronatec, não teria o FIES. Então, falar do PT nesse aspecto não me intimida. Obviamente, nós estamos numa crise mundial. Todos os países estão com dificuldade. A Europa está quebrada. A Grécia, nós vemos greves todos os dias. Na Espanha, também. Mas nós vemos que o Brasil, mesmo a crise sendo uma crise mundial, o Brasil mantém-se, de forma que os indicadores sociais e muitos indicadores brasileiros estão sendo mantidos. Mas vamos falar de Formiga. É óbvio que o desenvolvimento econômico de Formiga tem que ter uma estratégia para que nós possamos desenvolver, principalmente em termos da cidade e na zona rural. Na cidade, nós temos que resgatar. Quem conhece o Centro Industrial de Formiga sabe, nós temos que dar infraestrutura para as indústrias vir para a Formiga. Nós temos que trazer a indústria para a Formiga. Quem conhece o Centro Industrial de Formiga sabe, até as próprias indústrias estão lá por amor de muitos formiguenses. Na questão rural, com as estradas rurais que nós temos, sem capacidade de mobilidade, de transportar os produtos que são produzidos na área rural, como é que nós vamos colocar a Formiga no século XXI na questão da agropecuária? Candidato Eugênio Vilela tem 1 minuto para a réplica. Objetivamente, nós temos propostas. Ao invés de ficar tecendo loas ao PT, o que é direito do candidato do PT, até tem a recomendação do PT nacional, né, fazer as referências ao partido, a gente respeita, evidentemente, mas, objetivamente, nós temos propostas sérias, viáveis e concretas para o desenvolvimento econômico de Formiga. E disso eu entendo, graças a Deus, e graças à minha formação, à minha experiência não só acadêmica, mas também à minha experiência profissional como consultor. Eu posso citar aqui apenas 3 projetos que vamos implementar. Primeiro é a assessoria de novos negócios. Para quê? Para que Formiga seja efetivamente representada e conhecida em todas as feiras de negócio que acontecer. Vamos criar também uma incubadora de microempreendimentos, já tem, inclusive, conversas adiantadas com o pessoal do IFMG e também do Unifor, e vamos também atuar firmemente junto ao Senai e outras entidades para a realização de cursos técnicos para os jovens da nossa cidade. 1 minuto para a tréplica. Bom, eu acho que a primeira parte que nós teremos que colocar para dinamizar a economia de Formiga seria o gestor público, a prefeitura dar o exemplo. Claro que você tendo uma prefeitura inchada, com pouca capacidade de pagar seus funcionários, com vale alimentação atrasado, um dos maiores que dinamiza a economia de Formiga são os 2.060 funcionários da prefeitura recebendo em dia e tendo vale alimentação pago em dia. Nós sabemos que, politicamente, o senhor não vai poder fazer isso. Já começa a prefeitura dando um mau exemplo, porque se os funcionários da prefeitura que dinamizam a economia de Formiga, que são responsáveis, em grande parte, por o setor público, facilitando a compra, as pessoas tendo dinheiro, pagando em dia as suas funcionários, o servidor público, já está difícil agora. Com 22 partidos e o cenário que vai se apresentar adiante, eu estou vendo muito pouca capacidade da prefeitura de Formiga ajudar no desenvolvimento econômico de Formiga, porque nessa gestão anterior não aconteceu e nem vai acontecer na próxima. Vereador, eu quero fazer uma colocação. O candidato disse que eu estou dando mau exemplo. Eu gostaria de saber que mau exemplo é esse. Na verdade, só é possível ao candidato falar fora do horário que ele for franqueado quando solicitar, e a juízo do mediador, e, se necessário, ouvido fora das entidades formiguenses, que é organizador, inferir da fala alguma expressão injuriosa, o que não foi a hipótese. A hipótese se assentou e se acomodou na discussão do campo das ideias. Então, não é possível ao candidato intervir sem ser-lhe franqueada a palavra e tampouco ser-lhe concedido os 30 segundos que estabelece o regulamento. Ainda nessa segunda rodada de perguntas, agora o candidato A, Reginaldo Henrique dos Santos, tem 1 minuto para formular a sua pergunta dentre aqueles temas que elencamos ao candidato B, Eugênio Vilela. Candidato Eugênio, o que eu quero dizer é que eu sou candidato porque a preocupação do formiguense hoje, com certeza, não tenho dúvida, é a questão da saúde. O senhor sabe disso.
tão bem quanto eu. Agora, evidentemente que para gerir o setor de saúde, a pessoa não adianta ter boa vontade. E nem honestidade, tem que ter honestidade e competência. Né? Eu sei que o senhor é uma pessoa honesta, mas a questão da saúde existe competência, não pode ser uma pessoa amadora para gerir a saúde em Formiga. Mas, no seu programa de governo, que o meu programa de governo está aqui, eu trouxe ele para mostrar para os formiguenses, tá? Nós temos um programa pronto, temos um programa resumido que vai chegar a cada residência, cada formiguense, nós destacamos o que nós pretendemos fazer. No seu programa de governo, eu não vi assim, nenhuma ação inovadora. O senhor, por exemplo, fala em descentralização dos recursos para otimizar o atendimento. No entanto, não toca nem um pouco, nem fala nem de longe da questão da gestão da saúde de Formiga. O que o senhor pensa da questão da gestão da saúde de Formiga? O candidato Eugênio Vilela tem 2 minutos para a resposta. Eu concordo plenamente quando diz que é necessário competência. Porque uma empresa e uma prefeitura é um somatório de competências. Eu, como prefeito, eu vou saber escolher muito bem o meu secretário ou a minha secretária de saúde. Evidentemente que nós temos uma demanda ilimitada e os recursos são limitados. Aí entra a gestão, aí entra o administrador eficaz, como eu sou, graças ao meu trabalho e ao meu conhecimento. Então, quando as questões de saúde são levantadas de maneira muito correta pelo candidato, é preciso que os postos de saúde que dão atenção básica, eles funcionem corretamente. É preciso que se abra um diálogo franco, firme, com os médicos, com os profissionais de saúde, para que eles possam cumprir a carga horária que foi combinada. É preciso que o nosso pronto atendimento consiga efetivamente atender as pessoas que lá procuram. Quando se fala em descentralizar os recursos da saúde, é justamente nesse sentido, de que o gestor da saúde pública de Formiga tenha competência e capacidade para resolver, se não resolver nos próximos 4 anos, que aqui a gente não quer fazer nenhuma promessa impossível de ser cumprida, isso outros partidos é que fazem, nós vamos sim atuar com muita firmeza, principalmente na atenção básica, que é aquela atenção, aquele atendimento que é proporcionado no posto de saúde, na unidade básica de saúde. Resolvendo esse problema, ou minimizando esse problema, nós iremos desafogar a unidade de pronto atendimento, a UPA, que, a verdade, ainda não é uma UPA, é um pronto atendimento municipal, e vamos também realizar convênios com a Santa Casa para diversas especialidades que hoje o município, infelizmente, não consegue atender. Então, é trabalhando com muita seriedade, com muita competência, que nós vamos dar um firme encaminhamento para a resolução dos problemas da saúde que tanto aflige a nossa comunidade. Então, dentro desse contexto, realmente é preciso competência e conhecimento. E assim nós faremos com o nosso futuro secretário ou secretária de saúde. O candidato Reginaldo tem 1 minuto para a réplica. O que eu disse, ele não conhece o que é gestão da saúde. Por exemplo, a gestão da saúde de Formiga, para vocês terem ideia, é uma gestão básica de saúde. Nós pretendemos passar para a gestão plena. O que significa isso? Você vai poder gerir os recursos de Formiga através da Secretaria Municipal de Saúde e ela vai contratar o serviço. Um exemplo da gestão plena. Quem paga a Santa Casa vem do Ministério da Saúde. O dinheiro vai vir para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde vai ter uma auditoria, vai pagar a Santa Casa, contratar o serviço da Santa Casa. Isso chama-se gestão plena de saúde. Formiga, Eugênio, nós temos 3 serviços de alta complexidade de Formiga, que é, por exemplo, o CTI, ou UTI neonatal e hemodiálise. Numa gestão plena, nós podemos qualificar e pedir, através da mão amiga, nós temos um 4º serviço de alta complexidade de Formiga, que seria a oncologia, fazer os tratamentos de quimioterapia e radioterapia em Formiga. Isso só é possível através da gestão plena da saúde. Com isso, os formiguenses deixariam de ir a Divinópolis, nós podemos fazer esse tratamento para os formiguenses aqui e atender, inclusive, pessoas de outra cidade. Nós precisamos passar da gestão básica para a gestão plena urgentemente. O candidato Eugênio Vilela tem 1 minuto para a tréplica. O candidato menciona a Santa Casa, e isso nos deixa muito felizes. Saber que a Santa Casa também é alvo de preocupação do candidato. Mas quando ele tocou a Santa Casa e falou em competência. Então, competência eu demonstrei antes. Ainda no final do 1º semestre, agora desse ano, eu estive em Belo Horizonte, junto ao deputado Inácio Franco, meu amigo pessoal, e conseguimos, junto ao secretário de Saúde de Minas Gerais, Sávio Souza Cruz, que é do PMDB, abriram as portas para mim, sem mandato eletivo, sem nada, nós conseguimos um aditivo da ordem de R$200 mil mensais para a Santa Casa. A Santa Casa enviou os documentos essa semana para a Gerência Regional de Saúde e logo depois enviará para a Secretaria de Estado da Saúde. Então, demonstra que a minha preocupação com a questão da saúde e também com a Santa Casa começou muito antes, não começa de agora.
Então, mesmo sem mandato eletivo, nós conseguimos esse recurso para a Santa Casa. Na terceira rodada de perguntas entre candidatos desse terceiro bloco, os candidatos continuam formulando perguntas entre si naqueles temas que já foram relacionados aqui no debate. Agora, o candidato A, Reginaldo, tem 1 minuto para formular a pergunta ao candidato B, Eugênio Vilela. Bom, em relação à Santa Casa, todos sabem, né? Eu tenho 27 anos de Santa Casa, fui diretor técnico da Santa Casa há 3 mandatos, fui diretor clínico eleito pelos médicos, meus colegas confiaram em mim, eu fui 3 mandatos de diretor clínico da Santa Casa. Portanto, meus colegas me conhecem, meu trabalho, e confiaram em mim. Quem vai na Santa Casa pode olhar lá. Todas as placas de inauguração de CTI, o TU Nadu, tem meu nome lá como diretor clínico. Então, eu preocupo com a Santa Casa, tem 27 anos que eu estou lá. Eu não vou na Santa Casa tirar fotos com deputados, não. Eu vou lá porque eu trabalho lá todo dia. Mas, candidato, assistindo o seu programa sobre segurança pública, eu fiquei muito inseguro. Porque o senhor tem mais tempo do que eu na TV, e o senhor nos explicou, né, o que o senhor vai fazer, de fato, para esclarecer para a cidade como que seria a segurança do seu governo. Então, eu acho que, além da saúde, a segurança também é um problema sério em Formiga. Eu fiquei inseguro com a sua explicação, não me atendeu. Quem sabe o senhor consegue explicar melhor agora? O candidato Eugênio Vilela tem 2 minutos para a resposta. Inseguro. Autorizado. Inseguro e abismado fiquei eu com a propaganda do nosso candidato, quando ele diz praticamente que vai pedir ao governador do Estado que passe o nosso efetivo do batalhão de 101 para 200 pessoas. Aí eu fiquei inseguro. Por que eu fiquei inseguro? Porque o último edital para o concurso público da Polícia Militar, publicado agora em agosto, ele prevê 429 vagas para novos policiais militares, sendo para a região metropolitana de Belo Horizonte, para a região de Alfenas e para a região de Pouso Alegre. Aí eu realmente fiquei inseguro. Como é que vai dobrar o efetivo praticamente, sendo que nem previsão de concurso existe? E nós sabemos todos a situação do Estado. Está próxima a decretar calamidade financeira. Mas, objetivamente, nós sabemos que a segurança pública é dever do Estado. O Estado é que tem que prover. Sabendo disso, como o nosso plano de governo, já que ele mostrou dele, eu também mostro o meu, está aqui, que foi elaborado com a participação da comunidade formiguense, quando nós elaboramos o nosso plano de governo, nós procuramos o comandante da polícia, o delegado regional, conversamos muito com o CONCEP. Então, na questão da segurança, o que os órgãos de segurança pública querem do município é que o município cumpra com as obrigações, que pague os convênios que são aprovados aqui na Câmara Municipal, coisa que o governo do prefeito afastado, do PMDB, que apoia o candidato do PT, não fez até hoje. Outra questão, que vamos trabalhar firmemente com a questão da prevenção. Se nós colocarmos um policial em cada esquina, nós não resolveremos o problema da violência. Nós vamos trabalhar com um trabalho inovador na área de esporte e de lazer, para que as crianças, os jovens e os adolescentes possam ocupar o seu tempo, porque nós enxergamos o esporte como inclusão social. Fazendo essa estratégia, desenvolvendo essa estratégia de inclusão social, fatalmente é um trabalho de médio e longo prazo. Nós teremos um retorno maior na questão da segurança. Candidato Reginaldo, tem 1 minuto para a réplica. Bom, eu vou dizer para vocês o que eu penso da segurança pública de Formiga. Formiga tinha a 13ª Companhia e passou para o 63º Batalhão. E continuou o mesmo efetivo policial. Sei de cidades, sei de lugares, que quando se tem um batalhão, são 200 policiais. Eu não vou exigir do governador 200 policiais, o que eu disse é que tem cidade que tem 200 policiais. Mas eu vou solicitar ao governador Pimentel que houve uma mudança de 13ª Companhia para 63º Batalhão e não houve aumento do efetivo policial. Ora, só ficou de fachada? Eu vou exigir dele, sou do partido dele, eu posso pedir isso. Formiga necessita urgentemente de uma guarda municipal. Uma cidade com mais de 50 mil habitantes, isso até, inclusive, são questões de leis federais, nós estamos infringindo leis. Nós temos que ter uma guarda municipal, olho vivo, e, evidentemente, você tendo um batalhão eficiente, atualizado, olho vivo, guarda municipal e a polícia civil, você vai ter muito mais de poder gerir muito melhor a saúde, a segurança para o formiguense e... Candidato Eugênio Vilela, 1 minuto. A questão da guarda municipal realmente é muito controversa. E, quando se fala em guarda municipal, as pessoas têm uma falsa impressão de que a guarda municipal ela vai atuar de forma ostensiva, como é a polícia civil e a polícia militar. A guarda municipal ela é meramente patrimonial.
tomar conta de prédios públicos, os guardas municipais têm que ser treinados, têm que ser capacitados, tem que ter gente que entende. Então, isso não vai resolver o problema de segurança. O que vai resolver o problema de segurança, que vai dar encaminhamento à questão da segurança, é nós ocuparmos os espaços públicos com opções de lazer, com opções culturais, com opções de esporte. Isso, sim, é uma estratégia de prevenção. E teremos também a atuar na questão, nós já temos alguns pontos estratégicos de Formiga, que tem as câmeras, e nós sabemos que, nas cidades onde existem as câmeras de monitoramento, diminui muito o índice de violência. Encerrando agora a terceira rodada desse terceiro bloco, o candidato B, Eugênio Vilela, tem 1 minuto para fazer a sua pergunta ao candidato A, Reginaldo Henrique dos Santos, que deverá respondê-la em 2 minutos. Com a palavra, o candidato Eugênio Vilela. A minha pergunta é sobre a área social. O candidato fala muito em orçamento participativo. Como o candidato vai implantar esta ferramenta, uma vez que não se tem notícias do encontro do candidato com a comunidade para a construção do seu plano de governo, principalmente na área social, onde é imprescindível ouvir a comunidade para saber das suas demandas? Com a palavra, o candidato Reginaldo Henrique dos Santos tem 2 minutos para a resposta. Acho que é importante destacar que um programa de governo, ele vem, sim, e tem sido debatido. Nós tivemos uma experiência de governo em Formiga há 8 anos. Eu participei, junto com a candidata Joyce, como candidata a vice-prefeito, da elaboração do programa de governo, e vimos que, nessa gestão, não se implantou esse programa de governo. E sabíamos que, se não houvesse uma continuidade, um programa de governo que fizesse mudanças, realmente, eu não diria nem mudança, revolução na gestão de Formiga, Formiga vai continuar na mesma. Então, o candidato fala da questão do orçamento participativo. O que eu penso sobre isso? Nós temos um plano de governo que tem 5 eixos, como eu disse: planejamento, gestão, orçamento, transparência, para poder ampliar a governabilidade, desenvolvimento com inclusão social, onde nós vamos cuidar das pessoas, obras de urbanismo, onde nós vamos cuidar da cidade, e a questão do desenvolvimento econômico, da economia, para fechar os 4 eixos anteriores. O orçamento participativo ele é muito importante, porque o cabo de guerra da gestão pública é o orçamento. Para onde o orçamento vai a gestão. Agora, o prefeito não pode, autoritariamente, decidir destruir patrimônio público ou construir elefante branco sem que a população participe desse orçamento, sem que a sociedade entenda qual é o valor do orçamento, quanto se tem em caixa, de onde vem esse orçamento. Então, para saber que nós temos que gerir esse orçamento com muito cuidado. Portanto, o orçamento participativo é uma prática do meu partido, do PT, porque outros partidos não têm essa ousadia de chamar a população para debater o orçamento, porque, às vezes, as pessoas se sentem heróis, eles vão resolver sozinhos, e nós não compreendemos assim. A agenda social do nosso governo vai ser orçamento participativo, sim. Nós queremos que as pessoas decidam sobre o orçamento, saibam o que é orçamento e as consequências do mau uso desse orçamento. Candidato Eugênio Vilela tem 1 minuto para a réplica. O orçamento participativo, nós sabemos que realmente foi criado pelo PT, mas não é cria só do PT, não. Cidades como Londres e Nova York atualmente adotam esse modelo e é muito bem sucedido. Lógico que estamos falando de uma outra realidade. Mas, quando eu digo que o plano de governo, as propostas, ela deve refletir o anseio da comunidade, isso nós pontuamos muito bem no nosso plano de governo, é porque a nossa proposta, o nosso projeto, porque isso é um projeto, a nossa candidatura não nasceu da noite para o dia. Eu não escolhi o Cid Corrêa como vice no susto. Tem que arrumar um vice, quem vai ser? Foi um trabalho de longa data, de mais de 2 anos. Então, nós realizamos mais de 20 reuniões com diversos segmentos da nossa comunidade, sindicatos, representantes do pessoal da saúde, da educação, das áreas importantes do município, associações de bairro. Através dessas reuniões, nós elencamos as nossas propostas e nos comprometemos com essas comunidades de elaborar de acordo com as suas necessidades. Candidato Reginaldo, 1 minuto para a tréplica. De fato, não só o orçamento participativo é uma prática do PT, que existe, pode ter sido copiado em outros lugares, como, por exemplo, o Bolsa Família. Há muitos, 17 países atualmente estão implementando, até o Japão está implementando o Bolsa Família, que é um programa oriundo do PT. Mas aí, você coloca aí que você está construindo essa candidatura já há 2, 3 anos. Bom,
tudo bem. Agora, com 22 partidos, então, eu fico imaginando como que vai ser, né, essa construção com 22 partidos, esse inchaço da máquina pública de Formiga e essa falta de contato com Brasília e com Belo Horizonte, Formiga vai ficar só nessa questão dessa construção interna. Nós temos que construir internamente e externamente. Na medida que a gente tem essa confiança, nós temos um programa de governo formulado, nós temos articulações em Brasília e em Belo Horizonte, a nossa candidatura ela não é uma aventura, porque sem isso é uma temeridade. Antes de encerrar o terceiro bloco, a assessoria do candidato Eugênio Vilela solicita direito de resposta com fundamento nos itens 9 e 16 das regras gerais, argumentando que o candidato se sente prejudicado, pois o candidato Reginaldo Henrique dos Santos exibiu para as câmeras o seu plano de governo. Realmente, o item 38 das disposições finais estabelece que o porte de documentos e afins pelos candidatos e seus assessores será permitido na área de realização do debate, com a finalidade de consulta e citação, mas os mesmos não podem ser exibidos para as câmeras. No caso de citação, somente os debatedores poderão ter acesso aos mesmos após o término do bloco, ou seja, durante o intervalo. A despeito do descumprimento pelo candidato do item 38 da pauta, as citações feitas aos itens 9 e 16 não socorre o direito do candidato Eugênio. Isso porque os itens 9 e 16 tratam da seguinte situação que geraria direito de resposta. Qualquer candidato, diz o item 9, ou seu representante previamente indicado, que se sentir prejudicado, poderá solicitar por escrito à comissão organizadora, ao final de cada bloco, direito de resposta. Ouvido o mediador, a comissão organizadora analisará a sua pertinência. E o item 16 poderá ser concedido direito de resposta ao candidato que sofreu ofensa de natureza moral por 30 segundos. Vê-se com clareza indiscutível que não houve nenhuma ofensa moral. Logo, a norma do artigo 38, que veda a exibição para as câmeras de documentos, é norma de padronização, sem estabelecer nenhuma sanção para o comportamento, a não ser essa, de dar a conhecer à população que ela foi desobedecida, mas não gera nenhum direito de resposta, porque não houve nenhuma ofensa ao outro candidato, razão pela qual indefiro o pedido apresentado pela assessoria do candidato Eugênio Vilela e encerro o bloco. No quarto bloco, o Fórum das Entidades Formiguenses formulará perguntas aos candidatos. Teremos agora um intervalo de 5 minutos.
Retomando agora, silêncio, por favor, dos presentes. Retomando agora o quarto bloco, em que o Fórum das Entidades Formiguenses formulará 4 perguntas aos candidatos. Quem será o responsável pela formulação das perguntas será o senhor Luiz Gustavo de Souza Tatagiba, o qual formulará 2 perguntas para cada candidato. O representante do Fórum das Entidades Formiguenses formulará a pergunta e eu farei o sorteio apenas do primeiro candidato. Depois as perguntas serão respondidas alternadamente. Da forma como estava previsto no regulamento, para cada 2 perguntas eu fazia um novo sorteio, corria-se o risco do mesmo candidato ser sobrecarregado com 2 perguntas sucessivas e o outro candidato ficar 4 minutos sem manifestar no debate, o que seria altamente improdutivo para a dialética de um debate como esse. Por isso, eu vou passar a palavra ao senhor Luiz Gustavo de Souza Tatagiba, que tem 30 segundos para formular a pergunta e o candidato terá 2 minutos para a resposta. Evidentemente, nesse bloco não haverá réplica e tréplica. O senhor me permite um esclarecimento? Sim. Senhores candidatos, boa noite a todos. As perguntas são fruto dos questionamentos, das discussões do Fórum das Entidades, distribuídos entre todas as entidades sindicais, trabalhistas, sociais e empresariais de Formiga. Nós faremos as 4 perguntas na seguinte ordem de tema. A primeira versará sobre a questão do trânsito formiguense, a segunda versará sobre o comércio ilegal ambulante, a terceira versará sobre a questão da geração de resíduos de lixo em Formiga e a última versará sobre lazer, esporte e cultura. Obrigado. O senhor está com a palavra, tem 30 segundos para formular a primeira pergunta. Senhores candidatos, Formiga vive um momento em que o trânsito de veículos na cidade é intenso. Faltam vagas de estacionamento, a situação do trânsito é grave, carece de soluções públicas, entre elas a questão da guarda municipal, que é um anseio da comunidade. Dentro do plano de governo dos senhores, contempla-se esse projeto para a implantação da guarda a médio e longo prazo? Vou colocar agora na sacolinha o nome dos 2 candidatos e, como eu mesmo coloquei, vou pedir ao Sérgio para nos ajudar para retirar o nome do primeiro candidato e, a partir de agora, alternadamente, serão as respostas desse bloco. Candidato Reginaldo Henrique dos Santos tem 2 minutos para a resposta. É muito importante essa pergunta, Tatagiba, porque ela vai falar sobre a Guarda Municipal na questão da segurança. A questão da segurança realmente é uma questão preocupante em Formiga. Volto a repetir, nós temos que colocar, sim, a Guarda Municipal em Formiga, o olho vivo, e dizer, o outro candidato desmereceu a Guarda Municipal. Eu acho que é de suma importância, sim, a Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal vai ter um outro olhar de vigiar e olhar os prédios públicos e, obviamente, um outro olhar sobre a cidade. Não dá para a Polícia Militar, mesmo com o efetivo do batalhão, que nós vamos implementar o batalhão em Formiga, vigiar toda a cidade de Formiga. Então, nós temos que ter uma Guarda Municipal motorizada, equipada e treinada para assessorar tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Obviamente que os comerciantes de Formiga têm vários problemas em relação ao comércio ambulante. Nós temos que... A própria Guarda Municipal vai nos auxiliar nesse trabalho, porque ela não é repressiva, mas ela é até educativa. E isso faz, a cidade, tendo esse modelo de segurança, vai trazer mais segurança para o comerciante e vai trazer mais segurança para quem vem a Formiga. Nós temos um comércio aqui que atende até a região. Outra questão que nós temos que ver aqui, em termos de trânsito de Formiga, é evidente que nós temos veículos hoje, muita gente tem capacidade de ter o veículo, e nós temos, evidentemente, uma cidade que não foi planejada, que tem que ser remanejada, articulada. Foi abandonado o plano diretor de Formiga.
Nós, seguindo o plano diretor de Formiga, nós vamos poder organizar melhor o trânsito, que, de fato, é caótico, mas isso não se faz mudando rua A ou B. Nós temos que ver o geral. Medidas parciais não vão resolver. Isso atravanca o trânsito, traz mais insegurança, mais causas de acidente e, principalmente, prejudica muito o nosso comércio. Então, nós temos pensado nessa questão e resgatar o plano diretor de Formiga. O representante do Fórum das Entidades tem a palavra para formular a pergunta agora, que vai ser respondida pelo candidato Eugênio Vilela. Vamos retomar o tempo, que houve um problema no microfone do representante das entidades ao formular a pergunta ao próximo candidato, de acordo com o sorteio. Senhor candidato, o comércio ilegal ambulante, nos últimos anos, vem tomando proporções muito graves. Geram problemas de segurança pública, evasão de divisas, de impostos, concorrência desleal com as empresas, que enfraquece nossas empresas e gera, inclusive, desemprego. O que é trabalhado, o que é pensado para regular essas atividades no seu governo? O candidato Eugênio Vilela tem 2 minutos para a resposta. Perfeitamente. Nós sabemos que quando a pessoa vai para o comércio ambulante, o que é chamado de economia informal, aquilo é um recurso que a pessoa tem para cuidar da sua família, para ganhar o seu dinheiro. Mas, evidentemente, nós sabemos que Formiga está muito sobrecarregada desse tipo de profissionais. Então, ao invés de simplesmente tirar das ruas, nós deveremos trabalhar na questão da prevenção e da formalização. Nós sabemos hoje que existem várias possibilidades, como a do microempreendedor individual, que pessoas que trabalham como ambulantes podem se formalizar, contribuem para o INSS e também geram receitas de maneira formal. Nós temos, sim, uma proposta viável para essa questão. Inclusive, já estamos localizando um espaço na cidade para que a gente possa congregar essas pessoas. Lembro bem, quando eu morava em Belo Horizonte, na época o prefeito conseguiu tirar vários ambulantes da rua sem prejudicar ninguém. Criaram-se alguns shoppings populares que ainda hoje são muito famosos. Então, isso acaba também fomentando a economia da cidade. Tirar por tirar, essas pessoas vão buscar uma outra forma de fazer o seu comércio, que as pessoas não podem deixar de ter a sua renda. O que nós vamos, sim, é criar condições para que essas pessoas que estão na economia informal possam se formalizar através do mecanismo do microempreendedor individual, que, inclusive, vários contadores fazem essa formalização sem nenhum tipo de cobrança. Óbvio, não vai poder ficar com as bancas na porta das lojas. Inclusive, já conversei com vários fiscais de postura do município, eles se incomodam muito com essa situação. No governo que perdurou no município de Formiga até a semana passada, 15 dias atrás, realmente não foi feito nada. E nós sabemos o quanto a classe empresarial, as entidades empresariais, têm vontade que isso seja formalizado. E assim que nós vamos fazer, buscar a formalização desses ambulantes. Com a palavra, o representante das entidades para formular pergunta ao candidato Reginaldo Henrique dos Santos. Senhor candidato, geração de resíduos de lixo, tanto nas casas como nas empresas, tem alto volume. Temos hoje a questão grave do aterro sanitário, a questão da cooperativa dos catadores de lixo, que precisam ser resolvidas. O que pode ser feito para que possa melhorar a qualidade do meio ambiente da cidade? O candidato Reginaldo Henrique dos Santos tem 2 minutos para a resposta. Uma excelente questão, porque nós temos, em Formiga, a mão de obra ela é muito clara na questão das fábricas de costura. E os resíduos gerados são preocupantes. Algum tempo atrás, nós sabíamos que as latinhas, por exemplo, que eram jogadas para a rua, ficavam jogadas ao léu. Atualmente, as latinhas, hoje são catadores de latinha, elas viraram fonte de renda. É óbvio que nós temos que ter política pública e ambiental para nós fazendo desse limão uma limonada. Ou seja, todos os resíduos produzidos pelas nossas fábricas de costura, nós podemos dar implementação a eles, reciclá-los através de cooperativa, utilizá-los em fábricas de estopa. Há muitas maneiras de você transformar esse resíduo de uma forma benéfica para a população. Nós não podemos pensar agora, no século XXI, em formas de meio ambiente, sem analisar a questão do como que vamos fazer com o aterro sanitário. O aterro sanitário foi um ganho para a Formiga.
mas a gestão desse aterro sanitário, na última gestão, ficou muito precária. Nós temos que reformular esse aterro, temos que colocar o Recifor, através de uma cooperativa, implementando o lixo que vai ser reciclado e pode ser reutilizado, e cidades como São Paulo, outras cidades maiores, que têm um volume muito maior de lixo, muito maior de produção de lixo, conseguiram resolver esse problema. Evidentemente que em Formiga nós temos uma gestão ambiental de qualidade, nós podemos resolver o problema que é das fábricas de costura, que preocupa tanto os industriais dessas facções, quanto o nosso meio ambiente. Nós vamos conseguir, no nosso programa de governo, essa preocupação com o meio ambiente, transformar, evoluir, utilizar esses resíduos de forma científica e, principalmente, como eu disse antes, nós vamos conseguir fazer desse limão uma limonada. Para formular a última pergunta do Fórum das Entidades Formiguenses, passa a palavra ao senhor Luiz Gustavo de Souza Tatagiba, por 30 segundos. Senhor candidato, nos últimos anos, o lazer, a esporte e a cultura estão em segundo plano na nossa cidade. Temos uma praia popular destruída, festas tradicionais, muitas das vezes esquecidas, e um grande número de quadras de esportes em desuso. O que pode ser feito para se desenvolver e estimular esses setores para que nossos jovens tenham um futuro melhor? Com a palavra, o candidato Eugênio Vilela, por 2 minutos. Nós temos um projeto para a inserção de crianças, jovens e adolescentes, denominado Iniciação Desportiva Global. O que se trata disso? Um projeto desenvolvido, concebido pelo meu candidato a vice-prefeito Cid Correia, que é educador físico há mais de 20 anos e tem muita experiência nessa área. Nós sabemos que o mais caro das quadras poliesportivas já estão lá, que são a parte física das quadras, o concreto. Então, nós vamos, através da economia que nós vamos fazer, com corte de cargos comissionados, com enxugamento de secretarias, haverá recursos, e com honestidade, evidentemente, haverá recursos para a gente começar um progresso, paulatinamente, um processo de recuperação das quadras, que a maioria dos bairros tem quadras. Nós vamos criar escolinhas de esportes especializados nas quadras, e aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes que se desempenharem melhor nas várias modalidades, futsal, basquete, handebol, voleibol, eles irão para uma central, que nós vamos fazer um convênio com o Formiga Tênis Clube, para que o nosso poliesportivo volte a ser uma área de atuação de esporte firme. Então, a Iniciação Desportiva Global consiste nisso, em uma estratégia de inserção social do jovem, da criança e do adolescente no esporte. Evidentemente, também faremos um convênio com a Unifor para que estudantes de educação física possam monitorar as quadras de manhã e à tarde. Quanto à Praia Popular, o atual prefeito já está fazendo uma limpeza. Nós estivemos ontem junto à comunidade da Vargem Grande, nos comprometendo a dar prosseguimento a não a limpeza, porque ele já vai limpar, o atual prefeito, mas de a gente resgatar a Praia Popular como opção de lazer. Inclusive, vários moradores se colocaram à disposição para ajudar em regime de mutirão. Isso só consegue quem tem credibilidade. Então, nós vamos fazer, sim, é nossa intenção, sem projeto faraônico, dentro das possibilidades do município, nós vamos resgatar a Praia Popular como área de lazer da comunidade. Há aqui um erro material no item 18 das regras gerais do debate, que estabelece que entre os blocos 2º, 3º, 4º e 5º haverá um intervalo de 5 minutos. Depois está escrito que não haverá intervalo para o 5º bloco. Na verdade, a expressão correta é não haverá intervalo para o 6º bloco. Então, agora nós teremos um intervalo de 5 minutos e depois as perguntas serão formuladas pela imprensa.
Retomando o debate, agora, no quinto bloco, as perguntas serão formuladas pelos integrantes da imprensa formiguense, devidamente credenciados. O representante da imprensa terá 30 segundos para formular a pergunta. O candidato terá 2 minutos para responder. Os candidatos responderão a mesma pergunta. Eu vou sortear o integrante da imprensa para formular a pergunta. E eu conto com o silêncio de todos para boa realização do debate, como tem ocorrido até agora. Muito obrigado. Eu vou sortear o representante da imprensa que formulará a pergunta e sortearei, na sequência, o candidato que irá responder. Vamos, então, sortear qual vai ser o representante da imprensa a formular a pergunta. Sim? Só que eu tenho que sortear quem vai responder primeiro e quem vai responder em segundo. Josué Júnior, Rádio Líder, tem 30 segundos para formular a pergunta. E o primeiro candidato que vai responder é o candidato Eugênio Vilela Júnior. O senhor tem a palavra. Boa noite, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Líder FM, Rádio Divinal, representantes do Fórum das Entidades. Boa noite, mediador, doutor Altair, senhores candidatos. Caso não ocorra nada de extraordinário até 31 de dezembro, sabemos que vocês irão herdar, o vencedor irá herdar uma dívida de aproximadamente aí 30 milhões de reais. Dívida fundada e a dívida flutuante. Quero saber de vocês qual será a medida adotada a partir do dia 1º de janeiro. Vocês vão aumentar os impostos, os tributos, ou vocês vão diminuir pessoal, diminuir secretarias, ou cortar na própria carne, mexendo nos salários de vocês e do vice? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Com a palavra, o candidato Eugênio Vilela, que tem 2 minutos para a resposta. Solicito que as próximas perguntas sejam formuladas no intervalo de 30 segundos para cada órgão de imprensa. Eu fico bem à vontade para responder essa pergunta, porque em todos os lugares onde nós estamos levando a nossa proposta, nós respondemos perguntas dessa natureza. Como nós vamos fazer para tratar com a dívida? Já no processo de transição, Deus abençoando que a gente vença as eleições, são os nossos futuros secretários e secretárias que irão conduzir o processo de transição. O que é o processo de transição? As pessoas que irão trabalhar com a gente nas diversas secretarias, elas mesmas já irão levantando as necessidades de políticas públicas do ano que vem. Então, nós vamos unir secretarias, nós vamos rever contratos, nós vamos diminuir os cargos de confiança, sem prejudicar o cargo de confiança de recrutamento limitado, que é aqueles que são ocupados por servidores de carreira. E, evidentemente, falando da dívida, nós temos que renegociar essas dívidas. E nisso eu tenho experiência. Sou consultor da área financeira, já atuei em várias empresas trabalhando nesse sentido. Aquelas dívidas que, porventura, houver dúvida, nós vamos buscar o meio judicial. Pedir que os fornecedores entrem na justiça para que possa resolver. Aquelas dívidas que forem possíveis pagar sem a via judicial, nós vamos negociar. Nós sabemos que muitos fornecedores de materiais, de medicamentos, estão na fila de espera, e a gente vai chegar para eles e falar, olha, você deve 100, eu posso te pagar 30. Vamos negociar administrativamente. Evidentemente, também não vai haver nenhum tipo de aumento de imposto, porque nós acreditamos que, primeiro, nós temos que dar o exemplo, reduzindo despesas, para que as despesas caibam no orçamento do município. Aí, sim, a gente pode ter uma transparência, uma tranquilidade para administrar e atuar em cima, evidentemente, da cobrança de tributos atrasados, de taxas atrasadas, porque isso é que movimenta o caixa do município. Passo a palavra agora ao candidato Reginaldo Henrique dos Santos para responder a mesma pergunta formulada pela imprensa pelo prazo de 2 minutos. Eu vejo com preocupação essas propostas do outro candidato, porque nós sabemos, com 22 partidos, ele vai ter que dar emprego, ele vai inchar a máquina pública. Nós temos 2.060 servidores municipais, nós temos, até agora, 13 secretarias, ele diz que vai reduzir secretarias, mas não diz quais são. Pode ser que aí a cidade já está um caos, fica um caos maior,
com empreguismo, desmobilizando secretarias e ficando no ar sem um apoio do governo federal, sem um apoio do governo estadual, as políticas públicas formiguenses vão ficar mais 4 anos no hora veja. Evidentemente que nós temos um projeto, uma maneira de organizar isso. A primeira é isso mesmo que ele colocou, nós temos que reduzir a máquina pública e através dos cargos de confiança, que são 300 e tantos na prefeitura. Isso já vai dar para a gente gerir a prefeitura, colocar os salários em dias e os servidores vão poder dinamizar a economia formiguense. E isso, consequentemente, vai gerar impostos e vai organizar mais a economia, porque a cidade está truncada. Evidentemente que nós temos que organizar, principalmente o setor de saúde. Como ele diz, vão negociar os insumos da saúde, não se negocia dessa forma. Esses laboratórios, eles têm os preços, e nós já sabemos que nós temos uma dívida de 7 milhões do setor de saúde, que é preocupante. Nós temos que organizar, a Secretaria Municipal de Saúde, quem vai no pronto-socorro sabe que não tem Voltaren, sabe que não tem remédios básicos, e isto tem que ser resolvido de forma urgente. Então, toda essa dinâmica que é colocada para ele, que tem 22 partidos, que ele vai ter que atender esses partidos de forma política, que vai ter que colocar a gente na prefeitura, os servidores municipais vão ficar sem dinheiro, vai ter problemas de novo, nós não vamos dinamizar a economia, e, principalmente, o setor de saúde, que está aí à deriva, vai continuar à deriva. As negociações têm que ser feitas a partir de uma gestão com muita compreensão, principalmente no setor de saúde. Agora vou sortear o segundo membro da imprensa formiguense para formular a pergunta. Paulo Coelho, Jornal Nova Imprensa. Tem 30 segundos para formular a sua pergunta e a pergunta será feita inicialmente para Reginaldo Henrique dos Santos, conforme resultado do sorteio. O senhor tem a palavra por 30 segundos. Os senhores fizeram parte de uma legislatura que não permitiu que se fizesse em Formiga um consórcio intermunicipal para a questão do lixo, que talvez viabilizasse o problema financeiro que o aterro sanitário passa por ele hoje. Também foi naquela legislatura que os senhores votaram e não permitiram que se usasse a mão de obra carcerária na limpeza urbana. Conclui a pergunta. Eu pergunto se os senhores já mudaram de ideia ou se essas podem ser soluções. Candidato Reginaldo Henrique dos Santos tem 2 minutos para a resposta. Nós fizemos parte de uma legislatura que eu fui presidente da Câmara. Então, o cargo de presidente da Câmara já dá para demonstrar o que é política que vai ser colocada. Quando o senhor fala a questão do lixo, nós estamos iniciando uma experiência que nós estamos vendo que o meio ambiente, que o senhor, inclusive, é gestor, que não está dando conta de gerir o aterro sanitário para o lixo de Formiga. Vamos imaginar se trouxéssemos o lixo de outra cidade. Nós teríamos muito mais problemas. Então, certamente não é por aí. Em relação à questão carcerária, eu na época, era o presidente da Câmara, eu fiz um questionamento, nós fizemos um plebiscito para a população formiguense. E questionamos a população formiguense, ela foi claramente contra essa situação. Se a segurança pública hoje é um problema grave em Formiga, talvez nós podemos ter agravado mais esse problema. Então, eu acho que foi a sabedoria do povo, nós respeitamos, a Câmara teve sensibilidade naquele momento, e eu, como presidente, decidi, e nós não aceitamos aquele projeto, votamos contra aquele projeto. Então, às vezes, as soluções parecem fáceis, é muito fácil falar, vamos fazer dessa forma, vamos fazer daquela forma. Só que a prática, a realidade de se resolver problemas, ela exige não só experiência, como competência e tem consequência. É óbvio que eu tive a experiência de ser gestor da Câmara. O Eugênio não teve. Ele sabe por que ele não teve, porque talvez ele sabe que teria dificuldades. Os projetos acabam que é o presidente da Câmara que tem que resolver muito das pautas da Câmara. Entendo que a preocupação com o aterro, com o meio ambiente, do aterro sanitário, é, de fato, hoje um problema para nós. Entendo que a segurança pública também é um problema para a Formiga. Como eu já disse aqui, nós temos projeto e maneira de fazer essa gestão. E se nós não tivermos como resolver essa questão da segurança, como eu coloquei aqui para vocês, a cidade vai ficar mais insegura. Nós queremos gerar emprego e renda, mas que as pessoas tenham segurança para usar a sua renda e ter segurança no seu emprego.
Passo a palavra ao candidato Eugênio Vilela para responder a mesma pergunta pelo tempo de 2 minutos. Nós não aprovamos o consórcio intermunicipal na época porque o projeto estava absolutamente equivocado. Ponto. A respeito da questão carcerária, o candidato Reginaldo colocou muito bem, realmente houve um plebiscito, não houve aprovação popular. Acredito até, às vezes, por desconhecimento. Mas nós temos, sim, como proposta, criar uma fábrica de bloquetes dentro da penitenciária. Já temos, inclusive, alguns contatos na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para que seja criada uma fábrica de bloquetes dentro da penitenciária e, evidentemente, as pessoas que puderem trabalhar nesse regime, elas terão a sua redução de pena, como diz a lei. Quanto ao aterro sanitário, respondendo objetivamente, é uma preocupação muito pertinente do jornalista Paulo Coelho, e nós já buscamos nos inteirar dessa situação. A segunda célula que recebe o armazenamento do lixo de Formiga, ela vai finalizar o ano com aproximadamente 90% da sua capacidade. Ou seja, nós teremos que, de maneira rápida, no próximo ano, iniciar a construção da terceira célula do aterro sanitário. E nós já estamos fazendo isso, não construindo, evidentemente. Nós já estamos conversando com a mesa diretora da Câmara Municipal para que os recursos economizados este ano pela mesa administrativa, ao serem devolvidos para o município, lá no dia 30, 31 de dezembro, eles possam ser utilizados logo no início do nosso mandato, se Deus assim quiser, para que a gente comece de maneira emergencial a construção da terceira célula do aterro sanitário. Esse é um problema gravíssimo. Se nós não fizermos isso, corremos um sério risco de o município de Formiga ficar sem onde armazenar o lixo. Então, nós temos já conversado com a mesa administrativa da Câmara para que os recursos economizados possam ser canalizados para essa finalidade. Vou proceder agora ao sorteio do terceiro integrante da imprensa formiguense a formular perguntas. Jornal Pergaminho, Marília Auxiliadora. Você tem a palavra por 30 segundos. O candidato que vai responder em primeiro lugar será o candidato Eugênio Vilela Júnior, por sorteio. Boa noite. Há em Formiga pelo menos 2 órgãos que teriam de servir para ouvir os clamores da população, que é o PROCON e a Ouvidoria. Há muito tempo, o PROCON não faz pesquisa de mercado, não divulga os custos da cesta básica e de material escolar, por exemplo. Não há como saber qual a demanda do consumidor em relação ao tratamento por meio das empresas fornecedoras de materiais e serviços. A ouvidoria existe, mas apenas em papel. Conclui, por favor. Como sua administração pretende ouvir o clamor do cidadão formiguense? Como funcionarão o PROCON e a ouvidoria? Com a palavra, o candidato Eugênio Vilela, pelo prazo de 2 minutos. Quando a jornalista coloca a questão do PROCON não fazer a pesquisa, não faz porque não tem política pública na atual gestão. Quando se fala de pesquisa de preço, quando eu trabalhava no Unifor como coordenador, nós criamos o índice oficial de inflação do município. Nós tínhamos os pesquisadores que iam até os supermercados, as farmácias, as padarias, levantaram o índice de inflação do município. E nós, periodicamente, publicávamos, inclusive no veículo de comunicação que a jornalista representa aqui muito bem. Então, nós temos, sim, uma firme convicção, e, salvo engano, o FMG começou a fazer esse trabalho. Se começou, nós daremos continuidade, nós iremos fomentar para que o PROCON, em parceria com essas instituições, possam levantar os índices de inflação do município, que é importante para a decisão de compra, é importante para o comerciante saber para onde ele vai canalizar melhor os seus recursos. E quando se fala da ouvidoria, a ouvidoria é um órgão que ele só tem o nome de ouvidoria. Então, eu, particularmente, acredito que o município, a prefeitura, em parceria com a Câmara Municipal, tem todas as condições de resolver muito das demandas da comunidade formiguense, porque eu fui vereador, o candidato Reginaldo foi vereador, meu vice Cid Corrêa foi vereador, e a Câmara Municipal ela é a caixa de ressonância da comunidade. Então, é necessário que haja uma estreita relação do líder do governo aqui na Câmara, para que essas demandas da comunidade
possam ser levadas até o gabinete do prefeito, até as secretarias. Eu, particularmente, acho desnecessária uma ouvidoria. Concentrar tudo em cima de uma pessoa é muita coisa. Então, nós vamos, sim, ouvir a comunidade através dos representantes legais, que são os vereadores. E, a partir de então, daremos continuidade à resolução dos problemas que a cidade tanto precisa. Com a palavra, o candidato Reginaldo Henrique, para responder a mesma pergunta, pelo tempo de 2 minutos. Eu entendo que o PROCON, você também tem muita questão de indicação política e de quem paga, por exemplo, o aluguel do PROCON é a prefeitura. Então, depende muito da gestão. Se a gestão quer ser transparente, quer articular, de uma certa forma, para as pessoas saberem o que está acontecendo na cidade, e ela não tiver muito acordo político, tiver muita gente apoiando, muita gente envolvida, não tiver rabo preso, ele pode fazer um PROCON autônomo e que vai indicar, sim, preços e a disparidade desses preços. Mas, se não, se tiver aí preso a preceitos políticos, esse PROCON vai continuar como está ou até vai ter retroagir. Isso depende muito da gestão. Se o prefeito estiver preso a acordos políticos, o PROCON não funciona. Essa é a questão. Quanto à ouvidoria, uma diferença marcante entre eu e outro candidato. Eu acho a ouvidoria fundamental. Não a ouvidoria do século XX, anterior. Nós temos que ter uma ouvidoria do século XXI. Como que é feito isso? Você tem que ter um 0800 que você vai fazer questões a respeito de saúde, a respeito de educação, a respeito de buraco na rua, a respeito de estradas da roça que estão sem matar burros. A ouvidoria tem que ser, sim, um canal para que a pessoa não fique dependendo de vereador, fique dependendo de secretário. Essa ouvidoria vai registrar. Na terceira vez que a pessoa não tiver uma resposta, o secretário tem que ter uma resposta. O pior para o cidadão é que ele faça a reclamação e não tenha resposta. Na terceira, tem que cair no gabinete do prefeito. E aí o prefeito vai interpelar o secretário. Então, a ouvidoria técnica, utilizando os recursos hoje que nós temos de informática, era um importante instrumento de gestão também. Então, nós temos que ter uma ouvidoria, sim, nós temos que utilizá-la de forma que o cidadão não fique dependendo de políticos, de politicagens, e ele possa fazer isso de forma autônoma, ele tem um código e a gestão seja obrigada, tenha gestão para responder ele em tempo hábil. Vamos agora à quarta e última pergunta dos órgãos da imprensa, Rádio Realidade. Eduardo. O senhor tem a palavra por 30 segundos e o primeiro a responder será o candidato Reginaldo Henrique dos Santos. Antes de fazer a pergunta, eu quero agradecer o sinal da Divinal e da líder que nos cedeu para a Rádio Realidade. Eu vou insistir na questão da saúde, que Formiga hoje vive um caos, e não é só privilégio de Formiga. E Formiga agora passou a frequentar as páginas policiais também pela saúde. Haja visto o que aconteceu ontem no pronto-socorro, um embate que teve entre o prefeito interino e os médicos lá, ou médicos, isso ao ponto que chegou à saúde. Conclui a pergunta, por gentileza. Vocês falaram muito, e hoje, numa entrevista do prefeito de manhã, ele disse que não falta dinheiro para a saúde. O que falta é gestão e planejamento. Eu queria que vocês esclarecessem melhor, dentro do plano de governo de vocês, o que vocês planejam para ir na gestão para a saúde de Formiga. Com a palavra, o candidato Reginaldo Henrique dos Santos, por 2 minutos. Primeiro, eu acho que o prefeito agiu de forma correta. Eu acho que não pode deixar a população na mão, e acho que ele agiu de forma correta. Mas não pode se resolver as coisas de forma voluntária, né? Os médicos também têm razão, porque também já está quase 60, 70 dias sem receber. Então, o prefeito mostrou sua indignação, fez de forma correta, e entendo que os colegas também não podem ficar sem receber. Então, os dois lados acabam tendo razão. Mas quem que perde com isso? A população. E, óbvio, que vocês perceberam que o outro candidato não sabe o que é gestão primária ou gestão plena em saúde. Nós temos que ter, sim, a gestão plena em saúde. Se nós tivermos uma gestão amadorística em saúde, vai dar no que deu. Nós temos que colocar Formiga na gestão plena para que nós possamos conseguir colocar um serviço de alta complexidade, que é o que a cidade merece. Nós já temos, como eu disse, 3 serviços de alta complexidade, temos que ter um 4º, e podemos ter até um 5º, que é a questão coronariana, da cardíaca, e que a Santa Casa está adaptada para poder fazer até cirurgias coronarianas, cateterismo e tudo mais. Nós temos que credenciar a Santa Casa. Eu sou médico, e para me fazer um tratamento, eu tenho que fazer o diagnóstico disso, do paciente. Nós temos que fazer o diagnóstico dessa situação com cuidado.
Evidentemente, se nós não avançarmos politicamente em Formiga na questão da saúde, essas cenas policialescas que aconteceram, vai acontecer entre a população e os atendentes, entre os gestores e atendentes e a população. Então, nós temos que equipar a cidade de uma forma que a gestão plena possa equipar a cidade de forma a atender a população com qualidade e evidente. Se nós tivéssemos uma UPA, funcionasse como UPA, o que é uma UPA? Você tem que ter lá, agora o clínico está lá, você tem que ter um ortopedista, um cirurgião, um anestesista e um pediatra. Nós queremos transformar a UPA em uma verdadeira UPA. Aí nós vamos conseguir superar esses problemas que estão acontecendo, lamentavelmente. O candidato Eugênio Vilela tem 2 minutos para responder a mesma pergunta. Está com a palavra. Quando o candidato coloca que há um caos na saúde, é preciso deixar claro que quem promoveu esse caos na saúde é o PMDB, o único partido que o apoia, já que ele se incomoda tanto da nossa coligação haver 22 partidos. Mas, respondendo objetivamente ao jornalista Eduardo, na questão da saúde, nós teremos, sim, um gestor absolutamente competente, capacitado e com conhecimento de toda a legislação. E, para melhorar ainda mais, o ministro da Saúde, o deputado Ricardo Barros, é do meu partido, do Partido Progressista. Já estive com ele. O secretário executivo, o senhor Frederico Figueiredo, é indicação do deputado federal Toninho Pinheiro, nosso grande amigo. Já estivemos também com o doutor Frederico. A questão do credenciamento da Santa Casa, talvez o candidato não saiba, por frequentar pouco a Santa Casa, o credenciamento da hemodinâmica já está bem encaminhada, fruto do nosso trabalho, da nossa gestão, junto com o deputado federal Toninho Pinheiro, junto com o secretário executivo Frederico Figueiredo e também com o ministro Ricardo Barros. A Rede Cegonha também já está encaminhado o credenciamento da Santa Casa. Então, todas essas gestões políticas, eu não sou médico, sou administrador, eu tenho que entender de gestão, dar metas e cobrar resultado. É isso que nós faremos. E, no âmbito político, estamos muito bem respaldados pelo ministro Ricardo, pelo secretário executivo Frederico e pelo Toninho Pinheiro, que eu dou autorização para vocês procurarem saber como é a luta dele em prol da saúde. Inclusive, já há depoimento do ministro no meu programa, me apoiando. Então, nós teremos, sim, não só as portas, mas todas as portas abertas do Ministério da Saúde, para que a gente dê o encaminhamento necessário ao credenciamento da Santa Casa na hemodinâmica e depois na Rede Cegonha e também na questão da gestão da saúde e da atenção básica. Nós caminharemos agora para o 6º e último bloco com as considerações finais dos candidatos. De acordo com o item 18 das regras gerais, não há intervalos entre o 5º e o 6º bloco. Vou sortear qual candidato que vai utilizar 1 minuto, que vai possuir cada candidato, para que possa formular a pergunta. Candidato Reginaldo Henrique dos Santos tem a palavra para suas considerações finais por 1 minuto. Eu quero agradecer ao Fórum de Entidades por essa oportunidade de debater aqui a questão política de Formiga. Quero ressaltar que estou preparado para ser prefeito de Formiga e defender claramente o setor da saúde. Evidentemente, nós temos que ter um diagnóstico, senão fica tudo nas intenções. Nós ouvimos falar de hospital regional, ouvimos falar de britadeira 24 horas, essa história pode se repetir. Se nós não encararmos a questão da saúde de forma séria e de forma diagnóstica que nós precisamos, nós não vamos resolver essa questão. Nós temos um programa de governo atualizado que vai trazer Formiga para o século XXI e políticas públicas inovadoras. Temos que batalhar pela saúde, temos que trazer a nossa cidade para o século XXI e, evidentemente, isso não pode ser feito de forma voluntarista. A articulação, sim, com o governo do Estado e com o governo federal é extremamente necessária. Espero que esse ministro que o candidato citou, que é do PP, não esteja envolvido também na Lava Jato, que tem 37 do PP envolvido lá. Com a palavra, o candidato Eugênio Vilela para suas considerações finais. Quero agradecer às entidades que promoveram e dizer ao candidato, Reginaldo, que se a nossa coligação com 22 partidos tanto incomoda a dupla PT e PMDB, ela agrada a comunidade. Nós construímos um projeto de 22 partidos, união histórica em Formiga. Isso incomoda tanto o PT, que a única saída do PT foi aliar-se ao PMDB, com 2 vereadores afastados, com o prefeito afastado. Isso é uma aliança feita por conveniência. A nossa aliança, minha, do Cid Correia
e os demais partidos foi feita por convicção, olhando nos olhos do cidadão, discutindo as propostas. Então, nós fizemos uma aliança verdadeiramente. E não há nada de lotear cargo, de entregar a prefeitura. Isso, quem faz isso é o PT. Por isso que deu. E o candidato também coloca muitas questões do governo federal. Ora, nós todos sabemos hoje que o PT é persona non grata no governo federal. Então, a aliança política de Cid Correia foi feita para vencer as eleições com coerência. Antes de passar a palavra ao apresentador, para encerrar os debates, gostaria de agradecer os senhores candidatos que debateram em nível elevado, trazendo para esse cenário a discussão apenas no campo das ideias, de maneira respeitosa, honrando o cargo que pretendem ocupar, de acordo com o veredicto final do povo da cidade de Formiga, no próximo dia 8 de outubro. Agradecer às entidades pela confiança, a presença da assistência e passa a palavra ao apresentador para o encerramento. Antes de finalizarmos, gostaríamos de ouvir Gustavo Tatagiba, presidente da CIF. A todos, o nosso muito obrigado, doutor Altair, candidatos, Eugênio, doutor Reginaldo, e gostaríamos aqui de deixar aos senhores essa agenda positiva, um documento construído por todas as entidades que formam o fórum, há 2 anos que vem se reunindo constantemente, buscando construir uma Formiga que seja economicamente viável, socialmente justa, ambientalmente saudável. Muito obrigado a todos e façam um bom uso disso aqui, porque com isso aqui, com certeza, nossos sonhos poderão se realizar. Muito obrigado. Informamos que o debate será retransmitido na íntegra pela TV Oeste nos dias e horários: 23 de setembro, sexta-feira, às 20h30, 24 de setembro, sábado, às 17 horas, e 25 de setembro, domingo, às 16h30. O Fórum das Entidades Formiguenses agradece aos candidatos pela participação no debate, a todos os presentes, ouvintes das rádios, a população que nos acompanhou pela internet, e evidencia, em especial, e agradece a parceria do Unifor, Centro Universitário de Formiga, e a Top 37, provedora de internet, que apoiaram a realização do evento. Agradecemos também à Câmara Municipal de Formiga pela cessão do espaço para a realização do debate e o apoio da equipe de trabalho. Nossos sinceros agradecimentos por acreditarem neste trabalho, desenvolvido com credibilidade. Desejamos a todos uma ótima noite nesta data tão significante para a democracia da história de Formiga. Boa noite. Obrigado pela presença e audiência.